Meu melhor amigo me convidou pra uma aventura com ele e a esposa dele e uma outra menina. E esse meu melhor amigo, ele não morava no Brasil. E essa esposa dele também não. Nesse relato, nós somos um macho. Eu era casado há 10 anos. Eu casei muito novo, né? Porque a minha esposa engravidou e aí eu tive que assumir. Não que fosse um sacrifício, eu amo meu filho, mas eu perdi um pouco da minha vida. Na época que tudo aconteceu, esse meu melhor amigo, ele já morava fora do Brasil. E nós sempre mantínhamos, né, a nossa amizade virtualmente mesmo, porque ele foi meu amigo a minha vida toda, mas surgiu uma oportunidade e ele foi morar fora. Até aí tudo ótimo, um belo dia eu estava lá trabalhando, seguindo a minha vidinha, minha esposa estava em casa, e aí ele me mandou uma mensagem falando que estava indo pro Brasil, né, vindo pro Brasil no caso, falando que ele tinha uma proposta pra poder me fazer, que a mulher dele apresentou ele um novo mundo, que ele sabia que eu estava casado, que era pra eu chamar a minha esposa, mas que caso a minha esposa não quisesse, a mulher dele ia convidar uma amiga dela do Brasil, que também curtia esse tipo de coisa. E aí eles queriam fazer um atrás, não sei o que, uma aventurinha. Ele falou que ela pediu pra chamar um amigo e ele pensou em mim, mas que se eu tivesse casado e não quisesse, né, trair, ou minha esposa não quisesse ir, não era pra eu ir, que tava tudo bem. Eu nunca tinha pensado em trair a minha esposa, só que eu era, assim, de uma beleza meio duvidosa. E essa mulher do meu querido melhor amigo, eu sabia que era uma mulher muito bonita, então era a minha oportunidade de pegar uma gata, né? E aí eu falei que não me importava, né, mas que eu não ia levar minha esposa. Que a minha esposa não ia aceitar, porque a minha esposa era muito conservadora, e pipipipopopó, falei toda aquela coisa, ele falou que não, que tudo bem, que ela ia chamar essa amiga. Essa minha esposa, ela não conhecia esse meu melhor amigo. Só assim de eu falar, né? Mas ela nunca teve nenhum tipo de contato com ele. Eu era motorista de aplicativo, né? Fazia lá o tal do Uber. E aí, no dia que ele falou que ia chegar, no dia seguinte, eu falei pra minha esposa que eu ia fazer corrida de madrugada, porque ia ter bandeira 2, ok, tava melhor, e ela acreditou porque eu fazia isso às vezes. E também porque eu não dava motivo, né? Meu amigo chegou num dia e no outro a gente marcou esse rolê. Até que chegou o fatídico dia. Tudo no esquema, tudo maravilhoso. Meu melhor amigo falando que tava tudo, né, incrível. Que eu ia gostar muito, que era um mundo que ele tinha conhecido lá, que lá tinha várias casas, que ele fazia isso muitas vezes, que a mulher dele era muito boa e não sei o quê, que ele ia dividir comigo, porque ele aprendeu tudo aquilo lá, era uma cultura diferente, e assim, ele foi me engambelando. E ele foi falando tanto, que eu confesso pra vocês que eu já tava, tipo, muito ansioso pra poder ver que tanto de coisa era essa que, né, que ele tinha pra poder me oferecer. E aí me arrumei todo cheirosinho, dei um beijinho na minha esposa que ficou em casa com o nosso filho e fui trabalhar, né? Porque eu falei pra ele que se eu chegasse em casa sem nenhum real, a minha esposa ia desconfiar. Então a gente marcou um horário que dava pra eu poder fazer umas corridinhas e a situação realmente ia acontecer de madrugada. E ele falou que tudo bem, que a outra menina também tinha marcado basicamente no mesmo horário e até aí tudo ótimo. Terminei de trabalhar, falei com a minha esposa, perguntei se estava tudo bem, ela falou que estava tudo ótimo e eu segui pro hotel que eles estavam hospedados mesmo, porque como ele me conhecia, ele hospedou lá nesse hotel mesmo, ele me falou que ia ser lá nesse hotel mesmo e eu fui. Era um local assim bem chique, gente, porque ele tava com um cash moneyzinho assim maneiro, sabe? Amor, eu fui todo. Eu fui todo cheio de coisa. Meu melhor amigo tinha dito que a menina que a namorada dele tinha chamado era uma gata, que eu ia gostar muito, que ela fazia muito meu tipo, que não sei o quê. E foi falando. E aí eu cheguei lá, né, no prédio, toquei lá o interfone do quarto que eles estavam, autorizaram a minha entrada, eu subi e aí o meu melhor amigo estava parado na porta me esperando. A gente entrou na sala mesmo, e aí ele começou a me oferecer bebida, a gente trocou umas ideias, que ele falou assim, as meninas já chegaram, mas elas estão lá se preparando, que não sei o quê, porque elas vão fazer uma surpresa pra gente e tal. E eu, já assim, né, ansioso, tranquilo, a gente ficou ali, bebendo, trocando uma ideia, daqui a pouco a gente foi pro abate, fomos pro quarto, que ele falou que seria onde aconteceria. E era um quarto, assim, todo especial, todo diferente, sabe? Eu nem sabia que tinha aquele tipo de quarto ali naquele tipo de hotel, mas tinha. A gente entrou, fechamos a porta, bonitinho, que elas iam vir pro outro lado, que eu não sabia nem de onde, e apagou-se a luz e começou a tocar uma música. Quando você pensa que não, começou o negócio. Gente, curte e comenta pra parte 3, que vocês vão infartar. Curte pra poder ajudar a blogueira e comenta. Obrigada. Eu
sentado lá no sofazinho com uma bebida, me sentindo assim, amor, em filme. E aí as luzes apagaram, começou a tocar uma música de funefação e começou o show. Meu amigo já todo empolgadinho, tirou a brusinha, eu também tirei a blusa e as meninas entraram. Gente, quando as meninas entraram, eu logo vi que a primeira que entrou foi a esposa do meu amigo e ela era uma gata. Realmente ela era uma gata. Só que ela não parecia ser gringa, sabe? Ela não parecia ser gringa. E aí eu cochichei no ouvido dele. Falei, pô, tua menina não parece ser gringa e tal. Ele falou, não, mas ela não é, ela é brasileira. Ela é brasileira. Olha esse ponto como é importante, né? A gente questionar. Só que eu não perguntei nada pra ele sobre nada. Eu não vi uma foto da menina que ia acompanhar a mulher dele. Eu só fui porque eu queria viver essa aventura. Porque nem no Brasil eles moravam. Então eu pensei, eu vou viver essa aventura e nunca mais eu vou ver isso. Nunca mais vou ter problema com isso. Minha mulher nunca vai saber. Aí entrou a segunda menina. A segunda menina era simplesmente a minha mulher. O meu amigo todo assanhado, porque na hora eu fiquei em choque, falou, eu vou ficar com a outra, nossa, olha que gata, e você fica com a minha mulher, que não sei o que e tal. Gente, eu paralisei e a minha esposa, quando ela me viu, ela paralisou igualmente. Porque assim, o meu amigo não conhecia a minha esposa. Ele conhecia ela assim por foto, que eu mandei muito tempo atrás, mas a gente não era muito assim de ficar mandando foto um pro outro, principalmente de mulher do outro, né? Tipo, não fazia sentido. Então ele não reconheceu a minha esposa porque ela tava muito diferente da foto que eu mandei pra ele. Só que eu reconheci porque ela era minha esposa. Na hora, amor, ela tirou o salto e veio pra cima de mim. O que você tá fazendo aqui? Você não tava trabalhando. E aí meu amigo começou a entender, ficou sem entender nada, acendeu a luz. E a esposa dele sem entender também. E eu e ela discutindo, sabe? Quase indo um pra cima do outro. Eles tentando separar, perguntando o que tava acontecendo. E aí ela falou pra esposa do meu amigo que eu era o marido dela, ela falou, eu não acredito. E aí, o que acontece? Descobrimos o quê? A minha esposa, conservadora, antes de casar comigo, participava desse mundinho de ator, não sei o quê, com essa amiga, que também se mudou para os States. Qual é a chance da amiga dela conhecer o meu amigo, apresentar esse mundo para ele, começar a namorar, e aí, quando eu vim pro Brasil, querer me levar junto? Todas. E aí ela meteu o mesmo papinho pra minha esposa, de que ia ser só uma vez, que não sei o quê, que ela queria viver essa aventura com ela mais uma vez, como era antigamente. A minha esposa resolveu atender o pedido da amiga, assim como eu também resolvi atender o pedido do meu querido amigo. E aí todo mundo tava atendendo o pedido de todo mundo, né? E aquilo virou um barraco, minha esposa começou a me acusar de traição, só que ela era uma hipócrita que eu comecei a acusar ela também. E eles pedindo desculpa, falando que eu não sabia, ela falando, não acredito que você me trai, porque se você fez isso, agora você já devia fazer mais vezes, e essa é a primeira vez que eu tava fazendo, e não sei o quê. E era também a primeira vez que eu tava fazendo. E assim, gente, virou um barraco, né? Eu fui pra casa, eu e minha esposa nos separamos, ninguém furinfou com ninguém, acabou o clima, né? Eu e minha esposa nos separamos, e foi assim, gente, que acabou o meu casamento. Eu errada, ela errada também. E ninguém pode culpar ninguém. E a gente se separou.